é sobre Jesus, amém? Aleluia. Pai, nós te engrandecemos nessa noite. Jesus, nós te adoramos e nós reconhecemos que o Senhor é o único digno de louvor, honra, glória, Senhor. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, pelo nome que está acima de todo nome, Pai. O nome de Jesus. Esse nome que nós viemos aqui, Pai, engrandecer, adorar, exaltar. Jesus, 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 o desejado das nações, o amado da nossa alma. Aleluia, aquele por quem nós suspiramos. Aleluia, aleluia, o mais belo dentre todos, Jesus, 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 Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus. Tu és bom. Aleluia. Aleluia. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! Deus está acima de todas as coisas. Jesus é o centro do Evangelho. Tudo foi criado para ele. Foi criado por ele e para ele. Aleluia! Você existe e foi criado para ele. Você pertence a Jesus. Aleluia! Sua vida pertence ao Senhor. Aleluia! A terra foi criada para glorificar o Senhor. Tudo subsiste nele. Aleluia! Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia! Tudo aquilo que você pode ver e aquilo que você não pode ver. Aleluia! Glória a Deus! Todos os poderes, todos os reis, todas as autoridades estão sujeitas a Jesus. Jesus reina sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Jesus! Aleluia! Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia! Jesus seja exaltado nessa noite, amém, irmãos? Vocês podem se sentar. Pode sentar também, louvor, obrigada. Beber um pouquinho de água aqui. Aleluia, irmãos. Hoje nós iremos falar sobre o centro do Evangelho, amém? Sobre Jesus. Aleluia. Jesus é o centro de tudo. E, amados, eu ouso dizer que essa é a ministração mais importante da minha vida. Amém? Eu não posso pregar outra coisa mais importante do que isso. Sobre o verbo, Jesus, o verbo da vida. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós não devemos ser o centro das nossas vidas. Jesus Cristo, Ele deve ser o centro das nossas vidas, amém? Aleluia! Muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia, amados. Não só você passa por isso, como eu também. E nós somos envolvidos pelas coisas que nós estamos ali no nosso dia a dia, praticando, vivendo. E muitas vezes nós pensamos,
em nós mesmos, naquilo que nós precisamos, naquilo que Deus ele pode nos dar. E, amados, nós muitas vezes paramos para orar ao Senhor, mas com a intenção de receber algo do Senhor. Somente com essa intenção, que não é uma intenção errada. Deus, ele fala que nós devemos pedir as coisas a Ele. Mas, amados, às vezes, por esse sentimento de ter muitas coisas que nós precisamos resolver na nossa vida, nós esquecemos de buscar o Senhor. Não sei se isso acontece com você, comigo acontece. Já aconteceu. De, às vezes, estar ali orando. E, por tantas coisas que eu tenho para pedir, por tantas coisas que eu tenho para orar, eu esqueci já de estar ali somente com o propósito, separar um tempo somente para adorar o Senhor. Estar ali sem nenhuma razão de porque, eu estou precisando. Não, só estar ali em oração, só para adorar Ele. Porque eu necessito dEle. Não pelas coisas que Ele pode me dar, mas porque Ele é digno de adoração. Ele é digno de todo o meu louvor. Então, amados, Jesus, ele precisa ser a todo momento o centro da nossa vida. O centro da nossa vida. Nós precisamos deixar muitas vezes aquilo que nós estamos precisando parar. Senhor, você sabe aquilo que eu estou precisando, você sabe o que você está precisando também. Mas existem momentos que nós precisamos tirar tudo isso e só focar em Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Sabe por quê, amados? Porque todas essas coisas aqui nessa terra, tudo aquilo que nós precisamos, todas as nossas dificuldades, elas vão desaparecer. Elas, em breve, num futuro breve, elas não serão nada. Mas o Senhor, ele vai permanecer. Amém? E as coisas do mundo, amados, que hoje tentam nos sufocar, nos tirar o foco de Jesus, nos tirar os nossos olhos de Jesus, elas serão nada. Nós nem consideraremos essas coisas. Até nessa vida, amados, tem coisas que a gente já passou, já viveu, que a gente nem lembra. Dificuldades que a gente passou e hoje a gente nem lembra que viveu elas. Mas o Senhor, ele permanece. Amém? Ele permanece. Então, ele precisa ser. Ele deve ser. Esse é o lugar dele na nossa vida, o centro da nossa vida. O centro da nossa vida. E eu fiz algumas anotações aqui que nós vamos comentar. Outra foi que muitas vezes nós queremos sair de lugares e perto de pessoas, simplesmente porque não está confortável para nós. Então, muitas vezes nós somos egoístas. Eu me coloco também nesse lugar, amém? Eu comecei a olhar muito para a minha vida. Às vezes nós estamos em determinados lugares e por aqueles lugares eles serem desconfortáveis. Eles não serem conforme a palavra de Deus. As pessoas que estão ao nosso redor não se comportarem do jeito que a gente quer. A gente quer sair daquele lugar, a gente pede para sair daquele lugar. Mas, amados, aquele lugar pode ser o lugar que Deus te colocou para você ser luz para aquelas pessoas, para você modificar aquele ambiente. E muitas vezes, porque nós somos tão egocêntricos, né? Não, eu não estou me sentindo bem, eu preciso sair porque eu estou me aperreando nesse lugar. Mas pode ser que Deus ele queira alcançar vidas através de você. E às vezes nós precisamos pagar o preço, mas de permanecer e de sofrer. O apóstolo Paulo, pretendo ler, né? Mais adiante um versículo que ele fala que se fez participante do sofrimento de Cristo. Então, amados, às vezes nós precisamos sofrer para estar no lugar, para que Cristo ele seja glorificado. Amém? Isso não é uma mensagem boa de se escutar, amados. Isso é algo que mexe com a nossa carne, mexe com nossas vontades. Mas eu quero te dizer com toda certeza no meu coração que muitas vezes você vai ser colocado por Deus em lugares que vão ser desconfortáveis. Mas o Senhor vai estar com você para lhe ajudar e te dar força para você permanecer e para você dar fruto no lugar do deserto. Amém? Aleluia! Então, amados, não é só, nós nem sempre vamos estar nos lugares confortáveis onde nós queremos estar. Mas nesses lugares nós podemos glorificar o Senhor, amém? Então, nesses lugares, quando nós estamos vivendo e passando por esses processos, e processos é uma coisa que esse ano, Deus está me levando muito. Deixa aberto aqui para falar.
processos foi um tema que o Senhor ele me deu, veio o meu coração para a minha vida, né, durante esse ano. E eu sabia que esse ano, amados, ia ser um ano assim, onde eu estou vivendo processos. Amém? E muitas vezes o processo, ele vai trazer algo para as nossas vidas que vai lapidar a nossa vida, vai tirar, sabe, aqueles lugarzinhos que não estão muito desenhados, como uma escultura, e aí esses processos que a gente passa vão limpar aquela área, vão fazer com que a gente se molde de acordo com a vontade de Deus, porque a gente vai se submetendo à vontade do Senhor em meio aos processos, e muitas vezes esses processos eles trazem um lugar desconfortável, eles trazem um lugar onde você vai ter que crescer ou você vai se perder. Então, quando nós passamos e nós decidimos confiar na graça do Senhor, nós decidimos confiar que o Senhor está conosco, apesar de o lugar ele ser desconfortável, nós iremos passar por isso. Nós vamos chegar ao outro lado e vamos chegar muito mais fortificados, muito mais fortes e prontos para viver ainda mais aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, as promessas dele. Amém? Então, amados, é isso. Nós vamos sim passar por coisas nessa vida onde nós seremos confrontados na nossa vontade de estar ali confortável. Mas pode ser que não seja, mas pode ser que seja lugares onde Deus te colocou para frutificar. Amém? E, amados, ainda falando sobre algumas coisas, alguns processos onde Deus ele pode nos levar. Existem pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas, que Deus ele vai engrandecer o seu nome. Sabia? Sabe por quê, amados? Porque existem pessoas que elas só vão parar para escutar o Evangelho se vir de pessoas com nome engrandecido, pessoas famosas. Entende? Então, Deus, ele levanta pessoas no meio dos seus filhos para estar nesses lugares. E talvez você olhe para alguns famosos e venha aquele julgamento, né? Como eu já vi algumas pessoas julgarem, né? As pessoas que estão ali em posição de evidência. Mas, amados, quando Deus ele levanta seus filhos, essas pessoas que Deus está levantando, de fato, que Ele deseja levantar, são pessoas que já estão treinadas no coração para não perder o foco de quem é Jesus, de que Jesus é o centro da vida delas. Existem pessoas que elas nunca vão ser levantadas por Deus, porque não é o propósito, nessa questão de evidência, porque não é o propósito de Deus, ou porque simplesmente essa pessoa, ela se ensoberbece muito fácil. Ela perde o lugar de Deus ali no coração dela muito fácil por outras coisas. Então, amados, é melhor que essa pessoa ela não fique em iminência do que ela se perder, amém? É melhor que ela fique ali sendo tratada pelo Senhor e Deus ele vai levantar outros, amém? Para estar nesses lugares realmente de eminência e alcançar outras pessoas. Deus engrandece o nome de pessoas para que multidões possam ouvi-los e Cristo receber a glória. Mas se você se corrompe com pouco, não espere que isso aconteça com você. Deus ele vai te colocar no lugar, amados, até onde você vai poder suportar. A palavra diz lá em 1 Coríntios 10 que não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana e que Deus não nos desse livramento, não nos desse capacidade de enfrentar. Então, amados, fique tranquilo, se você está vivendo alguma circunstância difícil, saiba que você já tem o escape da parte de Deus. Deus ele já te deu capacidade para você passar por isso. Então, confia no Senhor, porque você vai conseguir ser aprovado, passar e ficar bem, amém? E aprender e abençoar também outras vidas. Eu queria que você fosse lá comigo para 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis 10, a partir do versículo 1.
1 Reis 10, 1. Diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio provocá-lo com questões difíceis. Amado, Salomão, ele se tornou famoso. Existia uma fama, ele se tornou uma pessoa eminente. Deus levantou ele. Versículo 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com a rainha de Sabá, no caso, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. E foi a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu a resposta a todas as suas perguntas. Nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Então, amados, olha só lendo aqui um exemplo para vocês, que a rainha de Sabá possivelmente não teria tido contato com a sabedoria que Deus deu a Salomão, não tinha conhecido, toda a grandeza do Deus de Israel ali, tinha tido contato, se Deus ele não tivesse exaltado ali o nome de Salomão, colocado ele em posição de eminência. Então, amados, se Deus ele te levar para essa posição, saiba, amados, que não é pecado você ter muito dinheiro, não é pecado você ser bem-sucedido. Acho que a gente já está bem instruído nisso, amém? E fique tranquilo, porque se Deus fizer isso, ele tem um propósito, assim como em qualquer coisa que Deus faz na nossa vida. Sempre existe um propósito para alcançar pessoas. Amém? Então, que o nosso coração sempre considere o Senhor é o centro de todas as coisas. Se Ele me leva para algum lugar, seja de eminência ou não, em algum outro propósito, sempre Ele vai ser o centro das nossas vidas. E a sua recompensa, ela não vai ser pelo tanto de pessoas que você vai alcançar aqui nessa vida. Porque, por exemplo, pessoas que estão ali em posição de autoridade, que Deus ele realmente levantou para escrever livros, enfim, para ser grandes evangelistas, por exemplo, eles vão ganhar um quantitativo de almas muito maior do que nós, por exemplo, hoje já ganhamos na nossa vida. Mas, amados, o galardão do Senhor, a recompensa do Senhor, quando nós estivermos com Ele, não vai ser pelo quantitativo de almas que nós ganhamos, vai ser pela obediência que nós tivemos a Ele. Amém? Porque quando nós obedecemos, nós iremos ganhar vidas, com certeza, mas não existe um quantitativo certo. Se você não ganhar 10 mil vidas em toda a sua vida, então você não vai para o céu, não vai receber galardão. Não, amados. O galardão do Senhor, a recompensa do Senhor, vem pela obediência a Ele. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Então, amados, queria que você fosse lá para João, capítulo 6. Aleluia. É engraçado agora que eu fiquei pensando, imagina, as pessoas porque assim, o ser humano, ele tem algo no coração que sempre quer criar deuses no coração e colocar no lugar de Deus. Existe essa tentação para o ser humano. E, amados, eu fiquei imaginando agora, imagina uma pessoa crente se ensoberbecendo pelo tanto de almas que ganhou para Cristo. Você sabia que isso pode acontecer? Então, tudo a gente tem que guardar no nosso coração para que a gente não se ensoberbeça. Amém? Ainda que seja fazendo a obra de Deus. Amém? Porque a gente deve entender, tudo que eu faço pela graça do Senhor. Eu faço porque o Senhor me deu capacidade. Ainda que eu me esforce, ainda que eu faça a minha parte, porque nós devemos fazer a nossa parte, a capacidade para fazermos isso veio do Senhor. Amém? E existe toda a graça, amados,
tanto a capacidade natural para pensarmos, para entendermos as coisas, para termos raciocínio crítico. Tudo isso veio do Senhor. Então, João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, amados, em Cristo nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Nós conseguimos nos saciar nele. Amém? Amados, nós não precisamos, por causa disso, porque Cristo é aquele que nos sacia, nós não precisamos estar presos a nenhum tipo de vício. Citando alguns aqui: comida, internet, celular, qualquer outra coisa que você pensar na sua mente. Nós não precisamos estarmos presos no sentido de estarmos viciados nessas coisas, precisando, desejando assim de uma forma incontrolável, porque Cristo, ele nos supre. Às vezes as pessoas, elas buscam prazer nessas coisas e por isso ficam viciadas em determinadas coisas, porque existe a falta de satisfação, sabe? Precisa de algo que dê prazer a elas, mas o nosso prazer é o Senhor. Amados, Deus nos deu papilas degustativas, né? Para que a gente sinta o sabor das comidas, para que a gente saboreie ali. Mas isso não pode ser o motivo da nossa alegria. Porque tem pessoas que comem para ficar alegre, comem para satisfazer, para suprir um sentimento ali ruim que ela está passando, e aí elas começam a comer e aquilo, porque elas precisam daquele prazer. Mas no Senhor nós temos esse prazer. Nossa alegria está nele. Nós podemos comer dessas coisas, comer das coisas boas e fazermos outras coisas, mas o nosso prazer, aquilo que realmente nós necessitamos, o essencial da nossa vida é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, queria que você fosse lá para Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Eita. Apocalipse. Apocalipse mesmo. Apocalipse capítulo 2. Irmãos, se você é crente, não precisa ter medo de Apocalipse. Amém? Glória. Aleluia. Apocalipse, eu ia dizer Apocalipse, capítulo 2. A partir do versículo 2. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque, irmãos, às vezes, isso é um assunto bem sério. Essa ministração, apesar dela ser uma ministração que eu posso dizer a mais importante da minha vida, mas ela é uma ministração um pouco difícil de, às vezes, escutar e também de passar. Mas o Senhor está me ajudando, aleluia. Amém. Amados, às vezes pode acontecer com você. Já aconteceu comigo, certo? Isso aqui que eu vou falar. De estar na igreja, de estar servindo na igreja, de não faltar um compromisso da igreja. Mas o nosso coração não está no Senhor. Queria que a gente lesse Apocalipse 2, a partir do versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, amados, isso é uma carta para a igreja. E isso sim pode se aplicar para mim e para a sua vida.
Podem existir momentos na vida do cristão, não necessariamente vai existir, mas pode existir, assim como aconteceu na minha vida, há muitos anos atrás, de você estar naquele momento servindo na igreja. Você pode até reconhecer coisas erradas que estão fora da palavra, combater aquelas coisas erradas, perseverar em permanecer. Mas, amados, existe uma coisa que nós nunca podemos tirar da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Nós podemos fazer coisas dentro de uma comunidade, porque nos sentimos bem, porque nós precisamos de um propósito na vida e estamos ali, ou porque nós começamos amando ao Senhor e acaba que a gente já estava ali fazendo mesmo, vamos continuar, porque não tem mais outra coisa para fazer na vida. E nos esquecemos da comunhão com Cristo, de estar ali, junto dele, nos nossos momentos de oração, só para adorar ele. Não para pedir mais nada, não é para pedir nada. Não é aquele momento que você vai orar por missões, orar pelo vizinho, não. É um momento que você só vai adorar o Senhor. É um momento que você vai estar fazendo as coisas porque você ama ao Senhor de todo o coração. Aleluia. Aleluia. E o Senhor estava dizendo para essa igreja, volta a praticar as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Jesus como centro. Jesus como centro. Não é a igreja como centro. Não são os nossos parentes como centro. Jesus como centro. Não sou eu como centro. Jesus como centro. Jesus como centro. Aleluia. E, mas isso é uma coisa que nós não podemos enganar o Senhor. Nós podemos até tentar nos enganar. Nós podemos dizer para nós coisas que nos enganam. Dizer, não, eu estou super bem. Mas o Senhor, Ele sonda e conhece o nosso coração. E Ele sabe que no seu coração Ele não é mais o centro. Então, se vir acontecer isso na sua vida, amados, volta para o Senhor. Não, nenhum homem vai ver se Cristo está sendo centro na sua vida, no seu coração. Nenhum homem pode ver isso. Só Jesus pode ver. Só você sabe. Então, amados, eu estou falando de Jesus, aquele que te ama, aquele que te conhece, aquele que te socorre. Jesus. Eis que estou à porta e bato. Jesus precisa ser o centro do nosso coração. O amor da nossa vida. Jesus. Ninguém mais pode ser o centro. Jesus. Aleluia. 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 Deus é muito bom. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados, Marta estava fazendo coisas lícitas, mas o coração dela estava ansioso, estava ali, sem parar para considerar a presença, os ensinamentos. E Maria reconheceu a coisa mais importante que eu preciso agora, que eu tenho que aproveitar, que eu não posso deixar passar, é estar escutando o que o Senhor tem para dizer para mim. É a coisa mais importante, Jesus disse. Há uma só coisa necessária. Às vezes nós estamos pensando em muitas coisas. Nossa mente está assim, trabalhando. Às vezes coisas do ministério, coisas da vida pessoal, assim, trabalho, faculdade, muitas coisas. E às vezes Jesus, ele está ali, você só precisa de uma coisa, de verdade, você só precisa de uma coisa. O resto tem o seu lugar, mas uma só coisa é necessária, a presença do Senhor. E está aos pés de Jesus. Essa é a coisa necessária, estar aos pés de Jesus. Aleluia. Necessária. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 14. Glória a Deus. Marcos 14, 3. Aleluia, amados. Julgue no seu coração isso que você está escutando. Julgue no seu coração. Amém? Glória a Deus. Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aleluia. Um ato de adoração ao Senhor tinha sido feito. E pessoas que ali, estavam pensando já em outras coisas também. Talvez roubar ali, um pouquinho, em outras passagens falam isso. A intenção errada. Mas foi levantado. Por que não deixou sem isso acontecer para a gente sem quebrar, Por que não economizou isso? E deixou para a gente dar aos pobres? Às vezes, desconsiderando o ato da adoração. A adoração ao Senhor tem que ser o primeiro. Como Jesus falou, os pobres nós sempre vamos ter por aí para fazer as coisas por eles. Temos que fazer. Faz parte do cristianismo. Mas a adoração ao Senhor é a prioridade. É o necessário. Aleluia. Agora a coisa vai arrochar mais. Aleluia. Mateus capítulo 10. Estou lhe avisando logo. Aleluia. Essa é uma das passagens que mais me confronta. Essa é a próxima que eu vou ler. Aleluia. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 37. Diz assim:
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Lucas capítulo 14. Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda tem a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Ou seja, nós temos que estar dispostos a deixar tudo por Jesus. Senão nós não somos dignos dele. Tudo. Versículo 27. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não há podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assentaria primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo aqui, eu estou pregando para vocês a palavra, estava dizendo ao povo, e serve para nós também. Antes de vocês decidirem me seguir, falsos cálculos, veja se para você de fato vai permanecer. Porque existe o preço a se pagar, que é renunciar a tudo que você tem. E se você não pode fazer isso, é melhor que você nem decida me seguir. Aleluia. Aleluia. Isso que quer dizer, amados, às vezes você perder a sua reputação de certinho e parecer louco ao mundo, porque Deus te deu uma direção de orar por uma pessoa em público, e isso parece loucura. Mas nós precisamos estar dispostos a perder. Isso me desafia demais, irmão. Não sei você, mas mexe comigo. Aleluia. Perder tudo. Tudo. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 3. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 22. Aleluia. João 3, 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, estava ali com eles e batizava. Ora, João Batista, no caso, batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda o João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe:
Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Só quero falar aqui porque eu achei essa frase linda. Aquele que tem você é o Senhor. Aquele que tem a igreja é o Senhor. Ele é o dono da sua vida, igreja. Ele é o nosso dono. Aquele que tem a esposa é o esposo. Aleluia. Mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. João reconheceu para o que ele foi chamado. Para que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Queria convidar você a ficar de pé. Queria chamar o louvor. Amados, que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Que ele seja o centro da nossa vida. O centro da nossa vida. Jesus. Jesus e nenhum outro. Nenhum outro. Apenas Jesus. E amados, eu vou encerrar agora. Vou pedir para o pessoal tocar novamente. Jesus é o centro. E aí a gente encerra, tá certo? Então vamos louvar o Senhor mais um pouco nesses minutos que eu tenho ainda.